Lourenço estava me perguntando, mas você vai contar o caso do Chico com os ETs no carro? Sim, vou contar. E é um pouquinho... Dá tempo para contar? E... Vou deixar... E esse caso é muito interessante porque coloca pra gente... Primeiro eu tenho que contar um pouquinho por que houve essa conversa, né? Eu sempre fui louco para ver um disco voador. Sempre que quis ver e tal, e não acontecia, né? Aí eu falei com o Chico, seu Chico, você que é assim lá com os homens lá em cima, quem sabe você não organiza, chama um deles para aparecer para mim. Olha que pretensão, né? Quem sabe? E ele arregalou um olho para mim e falou assim, olha, meu filho, peraí, a coisa não é fácil assim, não. Não é tão fácil assim, não. Você está partindo do pressuposto que todos eles são bonzinhos, e não é bem assim. Há que se ter muito cuidado. Aí eu pedi que ele explicasse. Aí ele contou o seguinte, a minha primeira esposa, a Eliana, antes de se casar comigo, ela teve um problema grave no coração. Ela teve um tumor do tamanho de uma laranja, era um tumor benigno, e ela foi operada por orientação do Chico Xavier. Ela foi operada na cidade de Ribeirão Preto. Ela e os familiares dela nessa época residiam em Franca. É tudo muito perto, né? Quem é de São Paulo aqui sabe disso. E Uberaba também é tudo muito perto. E o Chico, ela foi então operada, tiraram essa laranja, felizmente era um tumor benigno, e o Chico foi visitá-la. E ele costumava viajar sempre de madrugada, sempre de madrugada. Saiu de Uberaba inicialmente para visitar a família dela em Franca. Ela estava internada no CTI em Ribeirão Preto, e no trajeto de Franca a Ribeirão Preto, que é curto, trajeto curto, o carro onde estava o Chico, com o irmão da Eliana, Vivaldo, que morava com o Chico em Uberaba, ele que fazia toda a diagramação dos livros do Chico, e um motorista, eles seguiam pela estrada à noite, 3 horas da manhã, por aí. De repente, disse-me o Chico, uma luz imensa, imensa, iluminou o carro. E o carro andava na estrada e a luz seguindo o carro. Né? E eles olhavam e não viam nada. Porque, naturalmente, a luz vinha de cima. Até o momento que o carro parou por completo. Parou, desligou. Morreu. Nada funcionava. E essa luz que estava em cima saiu de cima do carro e foi na direção do pasto. E o Chico me falou que a luz era tão forte, que parecia que um novo sol tinha se levantado às 3 horas da manhã. De forma tal que ele, dentro do carro, ele estava no banco de trás, e os dois na frente, o Vivaldo no passageiro e o motorista, de forma tal que eles eram capazes de visualizar detalhes do pasto às 3 horas da manhã, né? Os animais dormindo, as vacas e os bois dormindo, as árvores ao longe, as montanhas, tudo. Tal era a intensidade dessa luz que iluminava o carro onde o Chico estava. Mas o Chico temeu. Ele não ficou satisfeito com essa aparição. Ele intimamente, ele percebeu que não era coisa boa. E começou a rezar. E ele observou que a nave, então, baixou um pouco, sem pousar no solo. A nave baixou um pouco. Do centro dessa nave desceu uma luz, né? E dentro dessa luz desceu um ser. Segundo ele, pelos cálculos dele, um ser que deveria ter 3 metros de altura. Né? Era um ser, portanto, muito mais alto do que nós, embora com as configurações humanoides, que ele percebia que ele tinha cabeça, tronco, 2 braços muito compridos e também pernas muito longas. Na hora que este ser saiu da luz, e esse ser então pisou no solo, né, no pasto, adiante. Na hora que esse ser saiu da luz, caminhando na direção do carro, aí o Chico começou a rezar mais ainda, né?
Por quê? Porque ele me contou que o olhar do ser cruzou com o dele. E ele sentiu um frio na alma. Um frio na alma. E ele se dispôs ali a rezar e falando com o Vivaldo e o motorista para rezarem. Nessa hora apareceu o Emmanuel. O Emmanuel é sempre gozador também, né? Virou-se para o Chico. E o Chico falou com ele, não, graças a Deus que o senhor apareceu, porque nós estamos vendo isso aqui e eu não estou gostando do que eu estou vendo. E o Emmanuel virou para ele e falou assim, é bom você rezar mesmo, porque é coisa ruim. Muito amigo, né? Então, você reza mesmo, porque a coisa não é boa, não. E o Chico, então, realmente, diz ele que ele entregou a alma dele a Deus, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, que afastasse dele aquele cálice. Nessa hora, o ser parou de andar na direção do carro, deu meia volta, entrou na nave pela mesma luz de onde ele havia saído, subiu a luz de novo, a nave levantou-se um pouco do lugar, parou em cima da pobre coitada de uma vaca que estava lá dormindo, e o Chico visualizou a vaca dormindo, levitar, sem acordar, não é? E entrar na nave. Assim que a vaca entrou na nave, ela desapareceu com a velocidade imensa cruzando os espaços, né? E aí ele me contou, olha, essa civilização é uma civilização que não tem coração. Eu senti que o coração, o sentimento desse ser era mesmo que uma pedra. Eles são altamente avançados no intelecto, na ciência, mas os objetivos deles aqui conosco são apenas de curiosidade científica, sem qualquer respeito por nós, pelos nossos sentimentos. E o Chico ainda comparou assim, é como se nós fôssemos formigas ou cobaias que eles utilizam para experiências terríveis, né? E aí ele concluiu, olha, Geraldinho, se você algum dia visualizar algum objeto luminoso e a luminosidade dessas naves, desses seres, é de um alaranjado assim meio baço. É um alaranjado que não tem na Terra. Então, se você ver essa nave, hein? Com a coloração alaranjado base, e dessa nave sair um ser de 3 metros de altura, meu filho, perna para que te quero. Corre, mas corre bastante, não é? Isso tudo, gente, hoje a gente ri, não é? Mas agora que eu tenho tido contato com o setor da ufologia brasileira, eu quero agradecer aqui o Gevaert, lá de Curitiba, né, que é o grande comandante da revista UFO, que o ano passado me convidou para participar do 5º Fórum Mundial de Contatados, onde eu contei essas experiências de Chico lá. E pude observar, foram 3 dias de estudos, e pessoas contatadas e abduzidas do mundo inteiro, aqui dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, do Peru, da Bolívia e do Brasil, que lá estiveram contando os seus casos. Isso é uma realidade. Isso acontece. Pessoas são abduzidas, infelizmente, não a maioria, mas algumas delas sofrem realmente problemas terríveis. Mas nada por acaso, é claro, existe uma lei divina aí de causa e efeito, né? Eu perguntei a ele, mas como, Chico? E nós não somos protegidos? E ele falou assim, da mesma forma que nós protegemos os nossos animais. Né? Os nossos irmãos inferiores animais foram dados à nossa condição de vida para que nós os protegêssemos e os guiássemos para o bem. E o que a gente faz com ele? Hein, gaúcho? O que a gente faz com eles, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O benfeitor lá de Missionários da Luz faz esse alerta para a gente. A gente tem que pensar nisso. Não quer dizer que a gente vai mudar de um dia para outro, né? Mas a gente tem que pensar
nessa sementinha que nós estamos plantando aí do mundo novo, que deve crescer, que deve se transformar numa árvore de esperança, de luz, de concórdia, de união, não é?